Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 10 sobre estudo das orações. Nós estamos em Análise Sintática 2 e hoje nós veremos a nossa última oração subordinada substantiva, a oração apositiva. A partir da aula que vem, começaremos a ver as subordinadas adverbiais, pessoal. Antes de começar a aula, aquele recado para você. Vou olhar bem nos teus olhos. Que está assistindo as aulas, está aproveitando as aulas do canal e ainda não se inscreveu. Eu preciso da tua inscrição, o canal precisa da tua ajuda. E a forma que você tem de ajudar, de retribuir a ajuda que o canal está te dando, é se inscrevendo no canal. Ajuda imensamente. Se já está inscrito e quer ajudar também, é só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais, que também ajuda bastante. Eu só tenho a agradecer de coração. Pois bem, pessoal, oração subordinada substantiva apositiva. Eu não vou nem falar que é aquela que funciona como o aposto da oração principal, porque eu venho falando isso desde a primeira oração subordinada substantiva, que é a subjetiva, tá? Eu coloquei aqui no quadro já a estrutura simples e a composta. Ah, professor, mas é igual, e realmente são iguais, né? O que vai definir a simples e a composta é a oração subordinada. Pois bem, tá ali, só lhe peço uma coisa e eu posso colocar aquele termo ali, ó, coragem. Coragem, professor? Isso, só lhe peço uma coisa, coragem. Ou então eu poderia dizer, só lhe peço uma coisa, que sejas corajoso. Dá para perceber que é quase que a mesma coisa. Coragem aqui, pessoal, é um substantivo, a gente já viu esse termo, é um aposto. É a mesma coisa que isso. Que coisa que você pede? Coragem. Aqui embaixo eu tenho a mesma estrutura que lá em cima. Período simples, o termo aqui é aposto, tá? E aqui embaixo eu tenho basicamente a mesma coisa que lá em cima do período simples. A única diferença é que agora eu tenho duas orações. Aqui oração principal e que sejas corajoso funciona como um aposto, porém em forma de oração. E aí eu vou dizer que é oração subordinada, substantiva, apositiva. É fácil, né? Não é difícil, é bem fácil. Ou seja, aquela oração que exerce uma função de aposto, ela explica, esclarece um termo anterior, um termo da oração principal, no caso aqui é coisa. Lá em cima também é a mesma coisa, coisa e as explicações aqui. Aposto e oração subordinada, substantiva apositiva ali embaixo, tá? Uma característica é que ela vem, né, bem comumente depois de dois pontos, ou então pode vir também depois de uma vírgula. Faça-me um favor, dois pontos, traga-me as compras, diga-me uma coisa, vírgula. Essa casa está à venda, também é aposto, tá? Que coisa? Essa casa está à venda, seria isso aqui. Coisa é a mesma coisa que essa casa está à venda e o favor é traga-me umas compras, é a mesma coisa. Lembram que a gente viu essa equivalência do termo lá, do aposto e o termo anterior? A gente viu quando a gente estudou o aposto. Vai acontecer a mesma coisa aqui na oração apositiva. Tá aqui o verbo, aqui está o verbo também, né? Então, orações apositivas. É uma característica, uma forma de localizar. Pois bem, a gente vai começar a fazer hoje uma coisa muito importante. Começar a localizar as orações já dentro dos textos. Eu tenho um pequeno texto aqui do Guimarães Rosa, um texto que eu gosto muito, é muito bonito, né? E vocês vão começar a perceber que as orações, elas aparecem assim. Obviamente, né? Eu tenho um texto formado de orações e, como a gente está estudando a apositiva, eu vou pedir para que vocês localizem a apositiva aqui no texto. Vocês vão dar um pause e vão localizar. E a gente vai... Não é resolver porque não é uma questão, mas eu vou ajudar vocês. Mas procurem a apositiva que tem nesse texto aqui, tá? Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, vocês já sabem, seja na análise sintática interna, termos da oração, ou na análise sintática externa, estudo das orações. É procurar o quê? Os verbos, pessoal. Então, achando os verbos, a gente acha todo o resto. Eu tenho aqui o verbo ser, tenho aqui o verbo estar e tenho aqui uma locução verbal. Foram terminadas. Achando esses verbos, fica bem fácil, tá? De eu fazer a análise aqui. Por quê? Porque nada mais, nada menos, né? Eu percebo que tem uma oração aqui, outra oração aqui e outra oração aqui. Fácil de perceber. E aí, ó,
já tem os 2 pontos ali. Olha a primeira estrutura. O mais importante e bonito é isso. Isso o quê? Que as pessoas não estão sempre iguais. Mas tem mais alguma coisa importante nesse texto. Por quê? Porque essa oração aqui também é a positiva aqui do isso. Eu tenho aqui 2 orações subordinadas substantivas à positiva. Que as pessoas não estão sempre iguais e que as pessoas ainda não foram terminadas. Sim, pessoal. As orações podem aparecer dessa forma que vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui o que nós chamamos de orações subordinadas coordenadas entre si. Sim, isso vai acontecer. Aliás, acostumem-se com isso, tá? Lembra que a gente viu que tem coordenação de termos? Fui ao mercado e comprei. Comprei, verbo transitivo direto. Maçã, melão, banana, morango. São termos todos coordenados entre si. Núcleos do objeto direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto do verbo comprar. Termos coordenados entre si. Mas eu posso ter orações coordenadas entre si. E as orações coordenadas, né, podem ser assindéticas, sindéticas, mas eu posso ter também orações subordinadas coordenadas entre si, que é o que acontece aqui. Talvez aqui não esteja tão visível, mas, ó, tá aqui, né, separado ali por vírgula, uma positiva e outra positiva. Talvez aqui não esteja tão visível quanto nessa aqui, que o aluno costuma muito, o concurso cobra lá, pede, faz a questão, e o aluno vê aquele E ali, a ação aí, né, é coordenada aditiva. Ali o E, dando ideia de adição. Muito cuidado, porque é isso que o concurso quer, que vocês errem. Olha a estrutura que eu tenho aqui, pessoal. Tá lá, né? Primeira coisa que a gente faz, localizar os verbos. Desejo, cresça e seja. Pois bem, vamos agora, né, distribuir aí nas suas devidas orações ou sujeitos. Qual é o sujeito do verbo desejar, pessoal? É eu. Eu desejo. Eu já tenho uma oração ali. E a gente vai chamar de oração principal. Percebam que você cresça faz parte daquele verbo. Eu desejo o quê? Que você cresça. E eu desejo mais, que você seja um ótimo profissional. Ou seja, eu tenho aqui uma objetiva direta e depois do E uma outra objetiva direta. Tá? Eu tenho 2 orações subordinadas, coordenadas entre si, mas não são orações coordenadas. Muito cuidado. Isso aqui embaixo, sim, é uma oração coordenada. Aqui eu tenho orações coordenadas. João vai trabalhar e depois sairá com a namorada. Onde é que eu divido isso aqui? Aqui. Eu tenho aqui uma coordenada assindética, sem conjunção, sujeito, verbo, tá tudo ali, bonitinho. E desse lado aqui, eu também tenho uma outra coordenada, porém agora, né, uma coordenada sindética, aditiva, iniciada pelo E. Ah, professor, como é que eu sei que são orações coordenadas e não subordinadas? Porque isso aqui não é função sintática daquele verbo ali, como aqui em cima. Isso aqui é a função sintática daquele verbo, funciona como um objeto direto. E isso aqui é a função sintática daquele verbo da oração principal. Ou seja, são 2 orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Aqui eu tenho uma coordenada, porque isso aqui não é função sintática daquilo ali. Eu acho que não é difícil de ver a diferença. Aqui eu tenho orações coordenadas, tá? Tá ali o E, né? Coordenada aditiva, como a gente já viu, sindética aditiva e ali uma coordenada assindética. E aqui subordinadas, coordenadas entre si e coordenadas pelo conectivo E, que é aditivo, tá, pessoal? Então vão gravando isso, que agora a gente vai começar, né, a introduzir textos aí para vocês, tá? Outra coisa muito importante em relação à positiva, tá? São essas estruturas aqui no quadro que são bem parecidas, que a gente vai ver mais adiante também. Só te peço uma coisa, que chegue cedo. A gente já viu que esse que aqui, né, que chegue cedo, introduz uma positiva, tá? Tem um que ali, que é conjunção integrante, que introduz as orações subordinadas, substantivas, né? É a conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante. Agora tem um que ali que é muito parecido com aquele, tá? Mas o que eu tenho aqui? Meu irmão, que é meu amigo, sempre me ajuda. Esse que, pessoal, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Percebam que eu consigo substituir esse que por o qual e as suas flexões. Se fosse minha irmã, seria minha irmã, a qual é minha amiga,
sempre me ajuda. Mas é meu irmão, esse que concorda, porque é um pronome relativo. Meu irmão, o qual é meu amigo, sempre me ajuda. Aqui eu não consigo substituir por o qual. Só te peço uma coisa, a qual chegue cedo. Não tem nada a ver. Então, óbvio que aqui eu tenho uma positiva e aqui eu tenho uma adjetiva. A gente nem viu as adjetivas ainda, mas eu já quero, né, ir plantando a ideia na cabeça de vocês. Tá? Então, encerramos aqui. Quem não está inscrito no canal ainda, eu vou pedir para que se inscreva. Se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.